O torcedor do Inter, que foi ao estádio, que ficou em casa, que acompanhou no rádio, na Bandeirantes, ele não merecia aquilo que esteve em campo. Ontem os jogadores não representaram a torcida. O debate está aberto, os donos da bola vai falar muito sobre a eliminação do Internacional e principalmente projetar aquilo que vem pela frente. Roger Machado ainda é técnico do Inter e talvez isso também seja inexplicável. O presidente Alessandro Barcelos, mais uma eliminação na sua conta, uma gestão que conquistou um gauchão apenas. E os jogadores, a vergonha de 2 atacantes caríssimos no banco para um jovem que lutou, que se entregou dentro de campo. Tem muita coisa para a gente abordar agora nos donos da bola e evidentemente que vamos falar também sobre alguns assuntos do Grêmio. Eu quero abrir o programa, claro que a gente tem o Ernest, o Pedro, o Guimarães, o Ribeiro, todo mundo vai falar e a gente vai debater, mas preciso abrir com o Alexandre Ernest, que chegou hoje indignado aqui no estúdio e não poderia ser diferente, Ernest. Bruno, são 12:04 de um pós-jogo, de um dia pós-jogo, talvez de um dos maiores vexames e dos maiores acadelamentos que eu já vi de um time do Internacional dentro do campo no Beira-Rio. E ninguém caiu ainda. É meio-dia, nesse momento são 12:04 e o presidente Alessandro Barcelos, ele há 5 anos no clube, ganhando um mísero gauchão, vai ao microfone para, em vez de pedir desculpa ao torcedor e fazer um meia-culpa pela incompetência da sua gestão e desses 5 anos, ele vai ao microfone para apequenar o Internacional ainda mais. Quando ele fala que o Inter não tem dinheiro, que o Inter não consegue competir com os grandes do eixo Rio-São Paulo, e até é bem uma verdade, só que ele não pode esquecer que ele faz parte de tudo isso, porque ele não está só há 5 anos à frente da gestão do Inter, ele está há quase uma década, sendo que ele está 4 anos como vice de finanças, vice de administração e depois de presidente, os outros 5 que eu acabei de mencionar. O Internacional, ele contrata errado, ele tem problemas de gestão, ele não pode reclamar de problemas financeiros quando ele contrata o Kaique Rocha e paga um salário por um jogador que não está mais no clube porque é insuficiente. Ele paga 9 milhões de reais por um reserva que sequer jogou o principal jogo da temporada. Ele paga 9 milhões de reais para reforçar o Vitória, porque o Ramon, o lateral esquerdo, que custou essa bagatela de dinheiro, está emprestado hoje ao clube baiano. Sem contar Oscar Romero, que veio passear em Porto Alegre, provavelmente. Sem contar Alan Benítez, que é um lateral direito, que também foi contratado com o bruxinho do Alessandro, né? O amiguinho do Alessandro, foi lá indicar o querido. Também não jogou o principal jogo da temporada. Aliás, aí a gente tem que começar agora com o departamento de futebol. Tá? Um sujeito fala mansa, um sujeito inteligente, um sujeito querido, né, como o José Olavo Bisol, que sabe realmente usar muito bem as palavras, que sabe muito bem fazer o encantamento da serpente junto a um microfone. Veja bem, nós vamos remobilizar, nós vamos fazer o grupo que já deu uma resposta mostrar para o torcedor que ele pode acreditar. Tu não acredita? Tu não é colorado? Tu não acredita? Opa, aliás, isso é uma constante nesse bando de incompetente, encantador de serpente, falar para os outros, tentar tirar o coloradismo dos outros para justamente pegar e servir de escudo à incompetência. Senhor D'Alessandro, o senhor existe dentro do vestiário não só para ficar mandando abracinho e aceno para as pessoas na arquibancada. O senhor existe no vestiário para o senhor ter a força de uma idolatria do tamanho que o senhor tem no futebol e principalmente o respeito que deveria ter porque já vestiu a camisa do Inter e um dia longe até, já honrou a mesma. São 12:08 de um dos dias mais vergonhosos do Inter. E ninguém caiu.
a começar, não só do futebol, né? A gente pode terminar na infeliz ideia que a gente está vendo aí na tela, dessa tal de chuva de prata, né? Quem está sendo responsabilizado por isso? Quem está sendo responsabilizado por simplesmente acabar com a mobilização da torcida? Acabar com a mobilização de 60 mil pessoas ao redor do Beira-Rio? Com uma das festas mais lindas que a cidade já viu? Quem está sendo responsabilizado? Sabe quem tem que ser responsabilizado nesse primeiro momento? Toda a gestão. Não é só o que está se falando do bastidor vamos dizer assim, do relacionamento social e da briguinha política que tem dentro do clube, que transforma o clube em algo pequeno. Todo mundo tem que ser responsabilizado. Mas assim, Bruno, para não me alongar muito, tá? 12:09. Ninguém caiu. Teu dia é tão ruim que agora é 12:08, nem isso tu tá acertando. Vamos lá, Guimarães. Fala comigo, porque tu comentou o jogo ontem e foi um vexame. O Ernest tem razão. E eu tô brincando contigo, Ernest, porque eu preciso, de alguma forma, diminuir um pouco essa raiva, porque, cara, o que aconteceu ontem, ela traz pro torcedor uma indignação muito grande, não tem como ser diferente, Guimarães. Eu vou acrescentar as coisas que o Ernest disse, porque foi absolutamente tudo errado e tudo por culpa dos dirigentes do Inter. Tudo por culpa dos dirigentes do Inter. Começa com um grande auto-engano. Um auto-engano do próprio Internacional e um engano que se tem a respeito das coisas do Internacional. O maior engano, e que algumas pessoas compraram isso, foi de que o Inter é o time que sabe reverter quando a água bate na bunda. Vou usar o termo que foi dito pelo jogador Fernando ainda na época do Internacional. Isso é uma mentira. É uma mentira. O Inter, de uns tempos para cá, é o time da soberba. É o clube, perdão. Time não, é o clube da soberba. É o clube do... deixa que em casa a gente resolve. É o clube da cavadinha do Robert Renan. É o clube de fazer uma das maiores ideias estúpidas de todos os tempos dentro do Beira-Rio, que foi essa tal de chuva de prata que estragou o campo, sendo que o Inter precisava reverter, sem ganhar nada, porque era o Flamengo que estava classificado ali, e o Flamengo só confirmou, e ainda por cima esfriar uma euforia que estava, assim, contagiando o estádio naquele momento. Foi tudo errado. Mas isso de uma estupidez brutal, brutal. O Inter vencendo o time do auto-engano já faz algum tempo. Temos o melhor futebol do Brasil. Perdemos, mas perdemos como gostaríamos de perder. Só me falta o Oscar. O time é bem treinado, né? Esse grupo, ele consegue... É um grupo que tem fibra e consegue reverter. Isso é uma falácia. Tudo que faltou ao Inter ontem foi fibra. Eu fiz as contas. Eu me dei o trabalho de contar. Dormi bem tarde, inclusive, para fazer isso. Sabe quantas vezes o técnico Roger Machado, Ernst, disse a frase nas entrevistas coletivas de Fluminense 2 vezes, São Paulo e Flamengo 2 vezes, a frase para colegas a frase eu discordo de ti, sabe quantas vezes nessas coletivas? Mais de 10. Eu contei 11. 11 vezes para colegas diferentes, de todas as emissoras, ele disse eu discordo de ti. Ou só o Roger entende futebol e mais ninguém? Eu sei que tem gente que pensa isso, né? Tem esse jogador aí que tá pagando de comentarista e que acha que só quem foi boleiro entende de futebol, né? Gostaria de debater futebol, inclusive, né? Acho que a gente dá conta de alguns aí, inclusive, né? Ou só o Roger entende de futebol? Ou só o Roger entende de futebol? Ou os 11? Será que os 11... não tem uma leitura de que o time não lutou? Ele disse ontem que o time não lutou, pelo amor de Deus, e terminou com uma das frases mais de cantinflagem que eu já ouvi na minha vida no futebol. Tivemos uma estabilidade dentro da instabilidade. Mas que rolando lero, cara! Parem com isso, parem de enganar os outros. Para fechar, já que o Ernst fechou com o Bisol, vou fechar com o Bisol também. Na fatídica coletiva pós-derrota para o Fluminense no Beira-Rio,
do cercadinho que o Bisol falou. Ele disse o seguinte, o Ernst estava na coletiva pela Bandeirantes, o repórter Leonardo Moll. Ele disse o seguinte, olha só, o Inter ganhou o Gauchão, tá nas oitavas da Copa do Brasil e tá nas oitavas de Libertadores. Tu acha isso ruim? Pois bem, o Inter caiu nas duas. Parabéns. O crédito de vocês chegou ao limite, aliás, passou o limite. A não ser que vocês achem que o Gauchão tem um limite extensivo para tudo. Parem com o ego. Acabem com o ego. O ego está fazendo mal. O ego eliminou o Internacional e a culpa maior é da direção. É dessa direção. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Esquece a legenda e foca em mim, por favor. Muito bom dia, meus ouvintes! Hoje, 21 de agosto de 1968. Olha, os Beatles lançaram um álbum novo. Está fantástico. Aqui no Brasil, os Reis do Iê, Iê, Iê fazem um grande sucesso. A Jovem Guarda, embalada por Roberto Carlos, e os festivais da Record estão fantásticos. Quem que não lembra do Verão do Amor nos States? Olha, dizem que o homem vai para a lua mesmo. Aqui em Porto Alegre, a dupla Grenal se prepara para mais uma rodada da Taça Brasil. Robertão, nós gaúchos estamos ainda fomentando uma boa participação, porque afinal de contas, aqui no Campeonato Regional, aliás, o torneio metropolitano novamente estará com rodada dupla. Enquanto o Beira-Rio está sendo aprontado, o Olímpico recebe os 4 clubes da capital para mais um emocionante jornada esportiva. Sim, nós voltamos ao final da década de 60, onde os clubes grandes, Inter e Grêmio, estavam apenas abaixo do Mampituba, onde o Campeonato Gaúcho era como uma Copa do Mundo, era o que podíamos ganhar. Até fazíamos boas participações na Taça Brasil, no Roberto Gomes Pedrosa, que depois viria a se tornar Campeonato Brasileiro. Esse era o momento onde a nossa grandeza dentro de campo se estabelecia aqui no Pago, no Pampa, onde a rivalidade era o Hexa do Grêmio, o Inter construindo um futuro hepta ou octa, era isso. Nós, infelizmente, gente, voltamos a esta realidade. Os clubes do Rio Grande do Sul, neste momento, estão num déjà vu. Nós temos que admitir que a nossa qualidade, a nossa competência, vejam bem, competência, porque os clubes gaúchos sempre tiveram menos dinheiro, mas eles tinham algo que hoje nós não temos mais, que é uma política de futebol, baseada na força das categorias de base, num estilo, que era um estilo identificado, de lutar e guerrear pelos jogos. Não. Hoje os nossos clubes têm na história títulos mundiais, são enormes, são grandiosos, mas estamos jogando como na década de 60. A diferença é enorme e é por isso que vou terminar, que eu não estou tão triste pela eliminação de ontem. Todo mundo sabia que o Flamengo era favorito, Nós fizemos uma força, motivamos, a torcida acreditou, tudo legal. O grande problema do Inter foi cair para o Fluminense, que era uma equipe que, divide em qualidade com o Inter. Ontem, a bolha estourou, porque foi a última chance de um título. Mas eu quero lembrar para vocês que dia 20 de setembro tem Grenal. E aí nós vamos ver quem vai chegar na frente do Brasileirão, Bruno. Eu só preciso fazer também uma menção. Eu falei sobre apequenamento, E costumeiramente nas coletivas, eu falo sobre contradição. Eu uso o termo contraditório. Não é contraditório, bababá, quando eu falo a continuidade da pergunta ou o questionamento em cima de uma fala da coletiva. O presidente Alessandro Barcelos, ontem, ele disse o seguinte: não tem como bater de frente com o Flamengo, porque o Flamengo tem uma realidade financeira estratosférica, gastou 300 milhões de reais, o Internacional gastou 30, só são 10%, ou 10 vezes menos, Mas nós vamos nos remobilizar dentro do Campeonato Brasileiro, porque agora nós vamos buscar uma vaga na Copa Libertadores da América. Primeiro que isso é um apequenamento tão grande, mas tão grande, porque o Inter é tão gigante para ficar lutando por uma vaga em uma competição, principalmente quando deu tudo e usou tudo em Copas, abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai lutar para a Libertadores por quê?
Por quê? Se no ano que vem, em 2026, provavelmente a gente vai parar no caminho do Flamengo, no caminho do Palmeiras, no caminho talvez do Cruzeiro, porque não talvez o Atlético Mineiro, não sei, que também tem questões financeiras superiores ao Inter. É questão de competência. Ou seja, é competência. Exatamente. O Internacional, ele não tinha a mesma condição financeira do Barcelona, presidente Alessandro Barcelos. E o Inter foi lá e botou os caras na roda. O Inter foi tricampeão brasileiro Inter, com muito menos dinheiro que eu ia falar da década de 70, Flamengo, exatamente. Vasco, pelo amor de Deus. Eu ia falar da década de 70. Tu imagina o time da década de 70? Ai, veja bem, não tem como jogar contra o Rivelino. Nós não vamos nem entrar em campo contra o River Plate. Acorda, presidente Alessandro Barcelos. Acorda, sabe? Deixa de ser pequeno. Deixa de ser um presidente de timezinho de várzea. Tu preside o Internacional, poxa vida. Aí tu vai chegar no microfone para dizer, eu não tenho condições, eu quero bater um papo com vocês. Tu meteu o Inter com quase 1 bilhão de dívida em 9 anos em que tu coordena o clube. E aí quer vir com esse encantamento de serpente pra cima da gente, pra cima do torcedor, pra cima Olha, o senhor me desculpa, mas eu conheço o relatório financeiro. Eu não conheço o portal da transparência simplesmente pelo nome. Eu consigo ver lá a ascensão da curva da dívida. Então vou diminuir aqui, não vou gritar, né? Justamente para não perder o controle e até para não perder a razão, né? Mas a gente sabe, o senhor me conhece, a gente pode debater sobre finanças a hora que o senhor quiser. Tá? Só que não vem no microfone enganar o torcedor. Não vem no microfone enganar o torcedor. Porque o senhor, tudo que o senhor prometeu na sua campanha, o senhor fez completamente errado. O senhor ganhou um voto de confiança sendo reeleito. E o senhor cometeu os mesmos erros. Mesmos erros, não apenas financeiros, mas de gestão. Sucumbindo a tudo que o senhor, na campanha, lutava contra. Que dizia, veja bem, não vou me baixar a cabeça para a imprensa, eu vou me basear na ciência de dados, eu vou me basear em práticas de gestão dos maiores clubes do mundo. O senhor, papinho furado. Futebol não é número, futebol tem que entender. Então olhar para a ciência de dados e achar que isso vai resolver as coisas é um erro muito grande. Mas eu quero apontar mais uma questão aqui importante. Primeiro que sim, o discurso do presidente ontem foi extremamente derrotista. Não parecia que ele era o presidente do Internacional dando uma entrevista, parecia que ele era o presidente de um clube pequeno, né? Ele estava falando sobre aceitar perder para o Flamengo. Só que talvez o presidente do Internacional ontem não tenha assistido a partida, porque em nenhum momento deu sequer a ideia de que o Inter poderia construir um empate. Não estou nem falando de uma virada, que era o que minimamente o Inter precisava. O Inter chutou uma bola a gol, e não é a do Borré, é a do Aguirre, porque a do Borré não foi a gol, foi na trave. Então ontem a atuação foi constrangedora. Sendo que o Aguirre, sendo que a do Aguirre, com todo respeito, foi um peidinho, né? É só o dado, né? Porque realmente nenhuma chance de sair o gol na jogada. Então ontem foi constrangedor. Só que é o seguinte, primeiro, a gestão ela é fracassada. Mas ela teve boas ideias, ela teve alguns acertos. Ok, a gente pode colocar isso sim, já debatemos inclusive em outro programa. Agora, o resultado é fracasso. E o futebol, querendo ou não, é resultado. E eu quero citar aqui essa questão também da atuação de ontem, não para detalhar a atuação, porque também o Inter já está eliminado. Mas como que o discurso é derrotista e mais, ele mantém o treinador. Como que o Roger Machado amanheceu empregado depois de o Inter na parte de baixo da tabela do Brasileirão, eliminado da forma que foi pro Flamengo e eliminado na Copa do Brasil. E não só o Roger. O departamento de futebol inteiro. O departamento de futebol como um todo. Claro. Cai o Roger, cai o Paixão, cai todo mundo. Todo mundo. Olha só, o Bruno Henrique tem 34 anos. O Bruno Henrique ganhou na corrida do Bernabéu, que tem 24. O Inter poupou titulares no domingo. Tomou uma roda pro Flamengo dentro de casa.
nós poupamos titulares porque a gente quer chegar o mais descansado possível. O Flamengo correu mais. E tem uma coisa... O Flamengo correu mais e correu certo. É que vocês estão esquecendo. O Flamengo fez o básico, Pedro, me desculpa, mas o básico de juntar três caras. Futebol tem uma jogada que é básica, que poupa esforço e sempre funciona, que é juntar 3 no setor da bola. Junta 3 no setor da bola. Dificilmente vai perder em número, né? Porque no máximo igualar. Junta 3 no setor da bola, tem triangulação. Marcou aqui, deu nesse, marcou esse, deu. É básico, foi o que o Flamengo fez. O Roger, que na sua entrevista coletiva, mais uma vez, discordou de apontamentos lógicos, né? Porque só quem é do futebol sabe de futebol, né? O resto não presta para nada, né? Nesse corporativismo que eles têm. Mas eu queria dizer uma coisa: o time do Inter não é bem treinado. Não, isso é óbvio. O time do Inter não é bem treinado. Isso é óbvio. O time do Inter, ele não passa nem perto de ser bem treinado. O time do Inter é mole, Guimarães. Mole. E o Flamengo é um time bem treinado. O Flamengo é um time muito bem treinado. É um time que jogou mal o primeiro jogo, jogou treinando o segundo e no terceiro resolveu botar na roda. O Flamengo, ele dosou os 3 jogos de acordo com o que eles quiseram. A gente quer fazer isso no primeiro, a gente quer fazer isso no segundo, a gente quer fazer isso no terceiro. Vamos fazer isso? Vamos. E o Inter simplesmente aceitou. A questão não é perder para o Flamengo, como já foi dito aqui. Perder o Flamengo do jogo, cara. O Flamengo é realmente, mas todo mundo sabe. Não precisa dizer isso. A gente sabe que o Flamengo é melhor, né? Por mais que a gente tenha enlouquecido aqui para tentar equilibrar as coisas, o Flamengo é muito melhor, não tem comparação o Flamengo com o Inter. O Flamengo é disparado o melhor. Agora, Pedro, tem derrotas e derrotas. A questão não é o resultado, Bruno. A questão é dignidade. Dignidade. O Inter perdeu sem dignidade. O Inter não foi digno de nada que apresentou em campo. De nada. Derrota é o de menos. Eu estou falando sobre dignidade. E sobre as falácias que se acumularam ao longo, que se acumulam ao longo de quase 10 anos. Por isso que foi um vexame. Não, e tem alguns detalhes, eu concordo com a maioria das coisas, mas tem alguns detalhes que a gente precisa falar aqui, né? O Internacional, ele é pior que o Fluminense. Sim. Ele é pior que o Fluminense. O Internacional é pior, obviamente, que o Flamengo. No agregado foi 6-1 pro Flamengo. Falávamos ontem aqui que pro jogo de ontem, o Internacional precisaria ter uma atenção... 6-1 contando os dois. Isso, 6-1 contando os dois. Mas o Internacional no jogo de ontem precisaria ter uma atenção específica, e aí entra na questão do bem ou mal treinado, em um jogador chamado De Arrascaeta. Avisamos ontem, falamos ontem aqui. Esse jogador pegou o jogo para si. E o Inter... Tá. Eu acho que também tem uma questão de gestão em cima do Ener Valencia e em cima do Rafael Borré. A vergonha para os dois ficarem no banco ontem, né? Primeiro... Tá correto, mas para os dois é uma vergonha. Não, evidente, mas então, é uma vergonha para os dois pessoalmente, sim, tá? É uma vergonha para o treinador, a comissão técnica, que teve de fazer esses dois irem para o banco, justamente porque não estava desempenhando. O papel do treinador é fazer eles desempenhar. É um problema da gestão, que não conseguiu olhar para eles e dizer o seguinte: vem cá, e aí, vamos ou não vamos? Os dois ganham 3 pau por mês juntos. O presidente ontem disse que não é esse valor, tá? Mas engraçado que todo mundo tem esse valor, tá? E aí tu tem que pegar e olhar. Quando o presidente diz assim: nós temos problemas financeiros, beleza. Então tu não pode ter um cara de 1,5 milhão no teu banco. Tu não pode ter um cara ou uma dupla de 3 milhões no teu banco. A diferença, o Ener Valencia, ontem, uma pessoa me disse no bastidor, e eu não fui pesquisar, tá? Mas vamos pegar assim uma equivalência de salário, Pedro e Ener Valencia. O cara me disse até que o Ener Valencia ganha mais que o Pedro. Eu acho que o presidente acertou. Eles não ganham 3 milhões juntos, eles ganham mais do que isso. Eles devem ganhar mais, tá? Mais o Pedro teve uma bola em 13 minutos de jogo. Ele meteu na casa. Ele meteu dentro da casinha. O Ener Valencia recebeu um cruzamento na marca do pênalti e não conseguiu dominar a bola. O Ener Valencia recebe depois uma bola cavadinha, também dentro da grande área. Em vez de tentar chutar direto pro gol, ele tenta dominar e ele não consegue dominar a bola. O Ener Valencia chega aqui um tanque. O Ener Valencia chega aqui um tanque. Do Galatasaray, com mais de 30 gols na temporada. Do Fenerbahçe.
com mais de 30 gols na temporada, pegou o time do Cudê nas costas, aquele em 2023, leva praticamente todo o time do Cudê sozinho para uma semifinal de Libertadores e depois morre. Então, tem algo acontecendo dentro do vestiário do Internacional, dentro do próprio departamento de futebol, que é um dementador, né? Ele está fisicamente mais fraco, pode ver. Claro, ele não tem arranque. Não tem. Ele Ele não era tem mais arranque. forte, ele chegou mais forte, ele tá magro. Tem uma coisa O Internacional armou mal o gostaria time de... para enfrentar o melhor meio-campo do país. Exatamente. Tá? O melhor meio-campo do país é do Flamengo e o Inter armou mal o time. Mas tem uma nós coisa que eu gostaria de antecipamos aqui, perguntar ao Roger, Guimarães. tem uma coisa que eu gostaria de Nós perguntar ao antecipamos aqui ontem que ele não Sim, deveria sim. ter. Porque O que foi o Tabata em campo, pelo amor de Deus. Preenche o meio. Tem uma situação que eu faria uma pergunta pro Roger, que é a seguinte, Roger, porque é o seguinte, cara, por que o Roger, primeiro, me tira o único cara que estava combatendo, o único cara que estava competindo e não sentiu nada, o único jogador, o Alan Rodrigues, que estava querendo alguma coisa, ele saca o jogador. E por que, se nos últimos 25 jogos o Ener Valencia não faz nada, por que ele sempre chama o Ener Valencia para jogar? Porque sempre são os mesmos caras que entram. Cara, o Roger se viciou na gestão de grupo. Ele não é... Aí ontem foi perguntado o que faz acreditar meu trabalho no dia a dia. Vem cá, tchê, dia a dia não conta ponto, tchê. Mas que é meu trabalho no dia a dia? Pô, mas peraí, que isso que trabalho no dia a dia? Trabalho no dia a dia não conta ponto para campeonato, cara. O que eu tô percebendo é que a gestão de grupo sempre fala mais alto, o melhor jogador do Inter é retirado. Aí o cara que não... o Alan Patrick ontem andou numa metragem de 4x4, né? 4x4, porque ele não saiu de um quadradinho, né? Gosta de submeter uma marcação no jogo que aliás, existem fragmentos de Alan Patrick. Ele some. Existem fragmentos de Alan Patrick, Ele some. linguagem figurada, sentido figurado, obviamente. Fragmentos de Alan Patrick espalhados pelos bolsos de Hércules, de Martinelli, de Nonato, de Alain, de Jorginho e de Saul. Cada um deles tem um souvenir do Alan Patrick. Olha, tem um pedacinho do Alan Patrick aqui. Ah, como é que é o teu pedacinho? Tá todo mundo com um souvenir de pedacinho do Alan Patrick. Porque esses jogadores, numa montagem de meio de campo de Renato e de Felipe Luiz, desmontaram o Alan Patrick. Desmontaram o Alan Patrick. E o treinador não fez nada. O treinador, ele tirou o único jogador capaz de... Pô, o cara tá... esse cara não tá jogando nada. Vou eu jogar, vou tentar assumir. O único jogador que poderia fazer uma coisa, ele retira, sabe por quê? Porque ele tá há pouco tempo aí. Eu tenho uma panela para prestar conta há mais tempo aqui. Então bota o Ener Valencia. O Ener Valencia não faz nada, 30 jogos. Em todos o Roger chamou o Ener Valencia, às vezes como titular, na insistência absurda de Borré e Valencia. Aliás, pode anotar, tá? Se a gente já sepultou isso, vamos ressuscitar. Vão jogar em algum momento juntos Borré e Valencia. Talvez no próximo jogo, inclusive. E mais, né? E mais, quando ele tira, é tão doido o que ele fez, quando ele tira o Alan Rodrigues, o Guimarães está falando, né? Do único jogador que dava combate no meio campo. Era o Alan Rodrigues. Sim. Né? Tanto é ele que tira a o vaia Alan Rodrigues pegou na hora, né? E ele faz o que eu sugeri. Né? Ele faz um 4-1-3-2. Ele puxa o Thiago Maia para primeiro, Alan Patrick, o Vitinho, ainda mantém o Wesley, depois ele bota o Carboneiro, né? E os dois atacantes. Mas aí ele perde o meio campo. Porque, na verdade, o Vitinho é um ponteiro. O Vitinho não é um meia ou um meio campo, como ele gostava. Ele gostava de falar sobre isso, né, nos três volantes. Ele já estava tomando uma roda Ele já estava tomando uma roda no meio pior campo. a situação dele. E aí, quando ele tira um cara do meio e ele usa os caras da ponta, acabou. Porque daí, tipo, tu imagina, dois extremos, a amplitude do jogo. E esse buraco no meio aqui, ó, entre os meus braços. Tá, aqui tá o Carboneiro e aqui tá o Vitinho. E o meio campo, quem é que joga a bola para eles? Aí ele podia empilhar os 45 mil que estavam no Beira-Rio no ataque. A bola não ia chegar, porque não tinha armador. Sabe o que Ali mais ele chama apostou atenção? na jogada de linha de fundo, pesando a área com os dois centroavantes. O Inter não cruzou nenhuma bola na área. Sendo Nem que chegou ao fundo. não, a única bola que chegou, o Borré falhou. Sim. A única bola que chegou, o Borré, na verdade, fura em bola, a bola bate nele, por sorte, ainda vai na trave, por sorte do Borré e sorte até do Flamengo. né? Quem colocou na trave foram os Países Baixos. Isso aqui é verdade. Agora sim, ó, vamos falar uma coisa assim. Toda Ó, atrapalhada. os dois gols que o Flamengo executou ontem é de assustar. Na boa, falo tranquilo assim. A inoperância de quem tá marcando, cara. Sério. Os dois gols do Flamengo, os caras fizeram os gols livres.
Livres. O Arrascaeta, livre. Tá bom, o primeiro gol, falha do Chino. Foi o Rocha. Primeira Que real. falha Não, absurda. mas assim, livre igual. E o gol do Pedro, livre igual. Tipo assim, a entrar na defesa do Internacional, com essa qualidade que o Flamengo tem, com a qualidade que o Fluminense tem, com a qualidade em que outros tantos times têm, nessa toada de explicações que o presidente tentou dar ontem, aliás, falou de finanças, né? O presidente, o senhor não pagou ainda, né? O Thiago Maia, e estava em campo de novo ontem. Então tem que ter algumas coisas também que o torcedor do Inter, e eu concordo com o Alexandre, tem uma certa paciência, né? O torcedor tem uma resiliência até a certa esquina. Então tem algumas coisas aí, nesses próximos 15 anos, né? Porque está se aproximando aí, né? A valsa dos 15 anos está se aproximando, né? Tem tudo isso também, que o Inter não ganha nada importante aí. Então, a torcida do Inter aí... Paciência nesse momento. Paciência tava nesse momento. tão fácil jogar. Primeiro o seguinte, né, cara? Eu tô tão desmotivado que eu não tenho nem vontade de dizer que beleza, eu fico 15 anos sem ganhar nada, mas 4 rebaixamentos não é pra qualquer um, né? Assim, o que eu me apego, cara, é que tava tão fácil jogar. Olhem os melhores momentos que a gente tá vendo na tela. Muitas jogadas do Flamengo, a triangulação, ela vem de primeira. Quando uma triangulação vem de primeira no jogo, é porque tu não tem combate, né? Porque não tem ninguém na tua cola, não tem ninguém ali no teu cangote dando uma forada. Então tava tão fácil jogar que os caras toque, parecia um treino. E essa questão, o Ernest, do Internacional ontem, ela passa muito por uma questão coletiva. E é por isso que também o Roger tem que ser pesado. Porque são muitos jogadores que estão indo mal, o Inter não conseguiu construir nem na base do ímpeto. Porque se esperava pelo menos aquela pressão inicial, que também foi prejudicada pelos papéis picados. Gente, ali o estádio também foi abaixo. Isso é uma... Olha só. 10 minutos, a né? gente ia 20. 20 minutos. 20 minutos. É mais 20 grave. minutos. A gente tem uma informação de bastidor que o pessoal da Comebol chegou e comentou assim, ó, meio ironizando o fato, tá? Nós paramos de contar a multa em 80 mil. Ou seja, a multa era muito maior que 80 mil, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, quem não estava no Beira-Rio ontem, quando a gente entra no Beira-Rio naquele momento para fazer o início do jogo, o início da partida, não tinha um torcedor sentado. Não tinha um torcedor sentado. No Voz do Gigante, a gente estava fazendo o jogo, os 3 levantaram, o Diego Brião, o Lucas Colar e eu, porque também não conseguíamos ficar sentados pelo tamanho da atmosfera do caldeirão que estava. E aí, um inteligente joga papéis picados no campo e simplesmente arrefece o estádio. Praquejar na hora da verdade, né, meu bruxo? Seguinte, vamos ouvir o Roger, porque um dos principais pontos, sem dúvida alguma, dessa repercussão, dessa eliminação, dessa derrota, desse vexame do Inter, é a continuidade ou não do treinador. E vamos combinar que tudo aquilo que a gente está vendo não indica para a permanência dele. E ontem o Leonardo Sonda fez uma ótima pergunta nesse sentido ao Roger na entrevista coletiva e a gente vai recuperar a resposta. O que sustenta é o meu trabalho do dia a dia, os outros momentos que a gente finalizou muito, que a gente teve muita produção. Né? O futebol é feito de momentos. Esse ciclo é de baixa. O que sustenta a minha possível permanência e a minha motivação é seguir trabalhando o meu dia a dia, né? Que tem muita qualidade, né? E que o futebol, infelizmente, né? Quando você se depara com adversidades que você não consegue transpor, né? Fazem parte do futebol. O Roger parece que ele não consegue saber como fazer o Inter voltar a jogar. Teve uma outra coletiva, tem essa aqui, que a gente acabou de ver, e contra o Fluminense ele foi perguntado também, e ele disse o seguinte, é uma fase ruim. Eu tô com muitos jogadores numa fase ruim. Como se fosse o seguinte, vamos sentar aqui, torcida do Inter, Alexandre Ernest, todo mundo, senta num banquinho e aguarda os jogadores voltarem a ter uma boa fase. Como se ele, como treinador, não tivesse nenhuma responsabilidade nisso. É pior que isso. Isso é mais ou menos o seguinte, ó, eu faço um produto para vender. E quando eu vendo esse produto, as pessoas compram e não gostam do produto. Não gostam do produto. Eu tenho um restaurante, faço, sei lá, tenho uma pizzaria e começo a vender pizza, as pessoas compram a pizza e não gostam da pizza que eu estou fazendo. Acho que é ruim. Aí, mas eu digo para elas, não, é que vocês não acompanham a minha preparação.
Vocês não acompanham como é que os processos envolvidos para fazer essa pizza. Né? O momento que eu estou fazendo a pizza ele é muito bom. É isso que sustenta o meu trabalho. O gosto que vocês estão sentindo, a reprovação do público, ela não importa. O que importa são os processos que eu faço aqui na cozinha. É o que o Roger está fazendo. O meu trabalho no dia a dia sustenta. O trabalho no dia a dia e se reverte no quê? Derrota. Não, mas o dia a dia é bom, beleza. O dia a dia é de qualidade, se reverte o quê? Derrota. Tem que ser demitido, Guimarães. E derrota. Vamos lá, Pelo Guimarães. amor de Deus, gente. Guimarães, Tem que ser demitido. Eu quero te ouvir falar o objetivo. Na minha opinião, o Roger, e eu sou um cara que é totalmente assim, ó, gosto de trabalho de longo prazo. Na minha opinião, a demissão do Roger aconteceu quando a plaquinha para sair o número 14 foi levantada ontem. Tá, eu quero ouvir todos vocês de forma objetiva agora. Tem que seguir ou não, Roger? Tem que seguir? Ué? Por quê? Vocês estão com dúvida? Tem que seguir o Roger Machado. Ora essa, num mercado tão competitivo de treinadores, vai trazer quem? Não, mantém aí, mantém aí. Acabou o trabalho do... Eu acredito no trabalho dele. Acabou o trabalho do Roger, ou Ernest? Se o Roger tivesse mantido o trabalho que arrebentou com o Grêmio do Pedro, aí a gente poderia manter ele. Mas como é um trabalho ruim, a gente tem que demitir. Tem que demitir, sim. O melhor do que ele fez, foi pegar e doutrinar o Grêmio do Quinteiros agora na Arena, e isso é muito pequeno pro Inter, né? O Inter é muito gigante para simplesmente ficar pensando em doutrinar aí o rival. Mas tu acha que acabou o trabalho por conta de ontem? Da maneira que foi? Se o Inter, por exemplo, tivesse vencido o jogo por 1-0, bola na trave e perdeu nos pênaltis? Não, porque eu teria demitido já contra o Atlético Mineiro. Eu já teria demitido contra... Eu teria demitido contra o Atlético Mineiro. É pra mim ontem. O Roger, agora tirando as cornetas, Sim, assim, qualquer brincadeira, tá? O trabalho do Roger, ele tá repetindo os mesmos erros de outros momentos em que ele foi muito exitoso em outros times. É isso aí. Só que por uma teimosia de esquema, de nomes, de, como disse o Guimarães, né, a panela, o bruxismo, Ranking. ele não consegue pegar e desempenhar mais. Por exemplo, ele tentou 3 volantes, ele perdeu 7 jogos de 8 que ele usou e ele não assumia que estava errado. Ele nunca fazia isso, inclusive, né? Por mais que tu possa defender o teu grupo, perfeito. Eu acho que está correto disso, um líder tem que fazer isso mesmo. Só que quando tu debate com um cara, não adianta tu chegar e só dizer assim, ó, não, eu tô certo, tu tá errado. Tu tem que pegar e no mínimo ter uma avaliação, né? Cara, olha só, tu perdeu o meio campo. Ah, não acho isso. No último jogo agora, no final de semana, ele fala uma frase tão absurda quanto essa da estabilidade na instabilidade. Ele fala assim: eu não vi que a escalação do meu time fez com que o resultado fosse o responsável do resultado. Pô, como não? É um time extremamente bagunçado, desorganizado, é um time com menos qualidade técnica, física e tudo mais que o Flamengo. É claro que foi o papel determinante. Então, assim, eu demitiria ontem mesmo. Para mim, ele nem deveria ter ido para a coletiva. Acabou o trabalho. Eu concordo contigo. O Roger não deveria ter dado a entrevista coletiva ontem. O trabalho dele sucumbiu e não é por conta da eliminação. Foi pela maneira que o Inter foi eliminado, pela maneira que o Inter já vem jogando. E veja bem, eu gosto do trabalho dele, tá? A oportunidade de dar a volta por cima. Mas essa informação é importante, viu? Não é ontem. O Roger, o trabalho dele vem sendo horroroso e ontem ele tinha a oportunidade de sair do 8 para o 80. E ele foi mais do mesmo. Então, ele não deveria ter dado a entrevista. Por isso que é constrangedora a fala do presidente. Claro. Nós simplesmente temos convicção. Normalizando o que aconteceu no Beira-Rio ontem. Normalizando, passando pano para o trabalho do Roger, que não é bom. Mas eu quero ouvir o Ribeiro, porque eu sei que o Ribeiro pensa diferente da gente. Eu vou ser coerente, tá? Assim como quando falaram do Mano, eu disse que tinha que ficar, porque não ia adiantar mudar, eu não vejo por que a mudança do Roger. Agora que o Inter vai crescer. Sejam bem-vindos ao time da Primavera. O Internacional vai crescer, embora o perigo seja essa próxima sequência de jogos. Porque o Inter pega o Cruzeiro fora, Palmeiras fora, tem Grenal, e aí pode acabar não dando, porque o presidente vai jogar para a torcida, é óbvio, né? E aí talvez ele faça a mudança até sem convicção. Crescer para chegar aonde? Quando é o Grenal? Dia 20 de setembro. Crescer para quê? Tá. Okay? Crescer para quê? Para chegar aonde? Para chegar uma vaga como sempre foi. Tá, então assim, ó,
que é o que o time da Primavera faz. O Roger estará no cargo até 20 de setembro, tá? Quando Não, é que se Esquece, perder Grenal. pro Cruzeiro... Cara, olha só o que tá acontecendo no Internacional. Não esqueço, não. O time, Não. quando o Roger fala sobre ser bem treinado, um trabalho de dia a dia de qualidade, é tatiquez. É tatiquez. O time é mentalmente perturbado. Vamos falar a real aqui. É um time mentalmente perturbado, nem confuso é. É um time mentalmente deprimido. Mentalmente deprimido. Toma um gol, baixa o ombro. Não dá pra esquecer O Grenal não significa mais nada pro Inter. Significa. Diante do fracasso, não salva nada. Significa. O Inter perdeu a temporada porque perdeu o título. Todo o mundo Inter sabe. não tem título nenhum. E a gente se enganou, Pedro, dizendo que o Inter ia disputar título. A gente se enganou. O Inter não tem condição de disputar título que não seja o Gauchão. Nisso, o Ribeiro Neto, que aliás errou tudo no Fluminense e Flamengo, né? Ribeiro Neto acertou. O único título capaz de a gente conquistar é o Gauchão hoje. A gente não tem mais conquista. O Grenal não vale nada mais. No dia 20 nada. vale. É o Grenal da mediocridade. Grenal da mediocridade. No dia 20 de setembro, nós vamos definir aqui quem vai se Mas sobressair. é força barra Não, que não você é força faz. barra. Tu Força sabe, barra tu que você sabe que o faz. Clássico Grenal ele vai definir muita coisa Vai no dia 20 de setembro. vai forçar a barra, vai deixa eu forçar a barra como Tu você sabe que faz. vai. A gente vai levantar um Grenal de medíocres. Não é isso que a gente isso. vai fazer. Não é Vamos isso. levantar um Não Grenal é de medíocres. Porque a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa fazer isso. Vende. A gente tá aqui na aldeia, o escambau. Não, a gente vai levantar um Grenal de 2 medíocres. Essa é a realidade. Não é isso. Somos Betis e Sevilha. A gente tá enxergando os Real Madrid Não, aqui. aí tá aí não, Somos aí não. Atlético e Bilbao, Real Sociedade. Vai te enganando, meu bruxo. Vai te enganando. Não tô me enganando. Trabalha nesse Não tô me auto-engano aí. enganando. Eu só sei que o Grenal vai definir as coisas no dia 20 de Definir setembro. O É LX, óbvio que vai, cara. se o Roger cair, porque ainda é uma possibilidade, segurou, mas não sei até quando. Se toma um talagaço do Cruzeiro, o presidente não fica sem alternativa. E aí, LX, cai no próxima rodada? Mas é que o problema é o seguinte, né? Tudo bem que o presidente Alessandro Barcelos falou no microfone que tem convicção e tudo mais, e a gente já viu várias vezes, né? Um dirigente ir ao microfone dizendo que é o treinador que tem convicção e tudo mais no trabalho, mas chega depois, num outro momento, demite. Principalmente, como vocês estão dizendo, daqui a pouco toma um talagaço lá no Mineirão e pro Cruzeiro, né? Agora no final de semana. Agora, a grande questão é a seguinte, né? Mais uma multa rescisória, porque o presidente ele renova o contrato do Roger agora após o Campeonato Gaúcho, né? Então tem mais uma multa rescisória. O Inter, se tem problemas financeiros, vai pagar a multa rescisória e mais um treinador. Qual treinador vai aceitar pegar esse clube esculhambado aí por essa gestãozinha medíocre? Quem? O Vojvoda, que tem basicamente como cerne, como linha de raciocínio, projeto, vocês estão de sacanagem. Então, assim, tem que também ter muito cuidado nesse sentido. O problema é quem vem. Daqui a pouco vem um Zé Ricardo da vida aí pelo amor